Olá a todos, sejam bem-vindos à terceira edição da Advocados Summit Porto, o principal evento que liga a advocacia de negócios aos agentes empresariais e da economia, uma iniciativa do ECO e da Advocados. Regime da transferência fiscal dos advogados. Será este o tema que iremos abordar neste painel da Advocados Summit Porto. Para isso, contamos com a presença de José Moreira da Silva, presidente da Associação das Sociedades de Advogados de Portugal, José Alves do Carmo, sócio da AVM Advogados, e Matilde Freitas Fortes, consultora fiscal da AVM Advogados. Muito obrigado aos três por estarem aqui presentes. Obrigada. Para discutirmos este tema de peso, sendo assim, na área da advocacia. Começo por perguntar a si, José, o que é este regime da transferência fiscal para quem que está lá em casa e não conhece? O que é isto? Em poucas palavras, não, mas de forma sucinta, o que é? Obrigado pelo convite que me foi feito pela Advocados e pelo ECO. É com grande prazer que a ASAP se junta a esta iniciativa. E agradeço também a presença dos meus distintos colegas e associados. Este tema da transparência fiscal é um tema que nos preocupa já de há largos anos esta parte e que temos vindo a formular várias propostas de alteração ao Governo. Tivemos mesmo, inclusivamente, já a possibilidade da autoridade tributária apreciar tecnicamente a nossa proposta e não ter encontrado nenhuma objeção à mesma. Por isso, neste momento, para ser alterado o regime, e estamos a falar de quê? Estamos a falar do artigo 6º do Código do IRC. O Código do IRC, no artigo 6º, prevê esta figura cujo nome é enganoso, transparência fiscal, e aliás é mais do que o regime, é este nome que tem impedido alguma alteração por nós proposta, exatamente por ser, como disse, enganoso. O que se prevê neste artigo 6º, muito sinteticamente, é que as sociedades de advogados distribuem os dividendos aos sócios e os sócios são tributados a nível de IRS e não é a sociedade que é tributada a nível de IRC, são os sócios da sociedade que são tributados a nível de IRS. Isto tem grandíssimas implicações hoje em dia na vida de uma sociedade de advogados moderna, tal como existem já em Portugal várias dezenas. Para não dizer mesmo algumas centenas. Nós próprios temos já na nossa associação muitas sociedades que sentem na pele e sentem na sua atividade diária os problemas que este regime de transparência fiscal colocam. Porque, mais do que tudo, há aqui um regime, hoje em dia, claramente propiciador de uma desigualdade, de uma concorrência desleal e de uma profunda iniquidade. O regime que foi criado em 1989, com a publicação do Código do IRC, teve uma ligeira alteração em 2014, mas que não teve qualquer influência no seu regime central. E claramente, desde 1989, quando as sociedades de advogados estavam no seu início em Portugal, até hoje, claramente a realidade é outra, completamente diferente. E a lei não se adaptou a essa realidade. Hoje temos sociedades de advogados que são verdadeiras empresas e não podem continuar a ser tratadas como regimes de 1989, em que eram apenas colegas que se juntavam, partilhavam despesas, partilhavam o escritório, a secretária, a água e a luz, sem mais do que isso. Hoje não é esse o regime das sociedades de advogados, não é esse o regime que se quer para as sociedades de advogados e, mais do que tudo, não é o regime que a própria lei portuguesa, por imperativo europeu, atribui a outros congêneres europeus que praticam a sua atividade normal e ilícita em Portugal. Ou seja, há aqui duas desigualdades brutais, para além daquilo que disse, que é a desadequação à situação atual das sociedades de advogados portuguesas. Primeiro, as sociedades advogadas são discriminadas relativamente a todas as restantes sociedades profissionais, com a única exceção das sociedades de solicitadores.
Por isso, os engenheiros, os médicos, arquitetos, seja o que for, têm sociedades comerciais. Desculpe interrompê-lo, mas por que razão é que só a ordem, neste caso, os advogados, é que estão, é que estão sujeitos a este regime e as diferentes sociedades profissionais não o estão? Por uma conjugação, quer do Código do IRC, quer do Estatuto da Ordem dos Advogados, É. e o Estatuto do Regime das Sociedades Profissionais, que nos coloca nessa perspectiva, sendo principalmente a questão também muito discutida hoje em dia, e aliás com uma proposta legislativa na Assembleia da República, relativamente às sociedades multidisciplinares. Nas outras é permitido médicos juntarem-se a engenheiros, etc, etc. Nos advogados não nos podemos juntar a ninguém. Não nos podendo juntar a ninguém, ficamos obrigatoriamente no regime das sociedades profissionais e obrigatoriamente dentro do regime do artigo 6º do Código do IRC. O que é estranhíssimo, como te estava a dizer, não só porque isto é uma discriminação relativamente às restantes sociedades profissionais, mas também é uma discriminação relativamente às sociedades de advogados estrangeiras, mas dentro da União Europeia, que exercem a sua atividade licitamente em Portugal, porque essas, no seu regime, mantêm o seu regime do Estado de origem, e o seu regime do Estado de origem, na maior parte dos Estados-membros da União Europeia, já é um regime de sociedades comerciais. E por isso a maior parte das sociedades estrangeiras que aqui exercem atividade, seja do Reino Unido, seja espanholas, sejam outras, vêm para Portugal com o seu regime jurídico de origem e por isso aqui têm um regime de sociedades comerciais normais e por isso com uma discriminação total relativamente às sociedades de advogados portuguesas. Diria apenas que este regime ainda é mais estranho, porque, como disse, isto data de 1989, com a publicação do Código do IRC, como disse, teve uma ligeiríssima alteração em 2014, mas sem significado, e o Estatuto da Ordem dos Advogados, que é de 2015, e igualmente uma lei, por isso as duas de igual valor, prevê expressamente que o regime fiscal das sociedades de advogados deve ser o correspondente às sociedades comerciais. Ora, não é isso que consta do artigo 6º do Código do IRC. E por isso aqui, diria-se, é uma lei posterior, até poderia-se considerar que o Código do IRC está revogado, mas as coisas são como são e vivemos ainda nesta insegurança e por isso a necessitar urgentemente de reforma deste regime fiscal. Eu não lhe chamo de transparência fiscal porque isto é, como disse, é enganoso, transparência são todos. O que se pretende é modernizar o regime, permitir que as sociedades de advogados hoje em dia, que são empresas, tenham o seu regime próprio para a sua atividade em equiparação com todas as restantes sociedades profissionais e sociedades de advogados estrangeiras que exercem em Portugal. Ou seja, não tem qualquer sentido que hoje em dia lucros que não são distribuídos porque são forçosamente reinvestidos na própria empresa, como em qualquer sociedade comercial, os resultados, parte deles são sempre retidos pela empresa para investimento, e numa sociedade de advogados isso tem uma penalização gravíssima para os sócios, porque não recebem esse dinheiro porque têm que ficar na sociedade para investimento, mas pagam IRS sobre esse valor que nunca recebem, que não receberam e que nunca vão receber, porque está reinvestido na sociedade. E por isso isto é claramente uma violação dos princípios fundamentais do que está, aliás, previsto na Constituição relativamente ao regime tributário. Por isso, esta situação que hoje se vive tem que forçosamente ser alterada e rapidamente, porque há aqui, como disse, uma concorrência desleal, uma desvantagem fiscal brutal relativamente às sociedades de advogados portuguesas. Pergunto agora ao José Alves do Carmo, concorda que existe uma concorrência desleal em termos do regime de transferência fiscal dos advogados, neste caso, e também se partilha dos tipos de desigualdade e discriminação que foram já aqui falados? Sim, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar sempre neste fórum, com a Advocados e com o ECO, mas partilho 100% das explicações que foram dadas pelo meu colega. Este regime da transparência fiscal teve o seu papel na altura, há 30 anos atrás, efetivamente, com as primeiras pisadas das grandes sociedades de advogados, no fundo, das sociedades profissionais e dos advogados começarem a ter a sua estrutura própria. Teve o papel, no fundo, de permitir a criação de sociedades não comerciais na altura, mas sociedades civis sob a forma comercial,
dos advogados se começarem a estruturar, a ter a sua, chamamos o seu negócio, a sua empresa, e deixarem de ser advogados por conta individual, de partilha de custos, aquilo que nós víamos os advogados, que era utilizava as placas de escritório de advogados, onde se partilhava a renda, partilhava-se uma secretária, os custos, e faturava-se em função dos recibos verdes e pouco mais do que isso. A realidade é que, ao fim de 30 anos, vemos uma evolução por um lado da nossa Ordem dos Advogados, dos nossos estatutos, em que permitem, como o meu colega referiu, a possibilidade, ainda a partir de 2014, 2015, de nós estarmos estruturados já sob a forma comercial, com regras muito próprias, desde corporate governance, desde estrutura, a forma como nos devemos organizar e sermos, no fundo, uma empresa, que eu acho que com uma equipa, com advogados, com colaboradores em vários departamentos. No fundo, as sociedades de advogados neste momento são autênticas empresas. A ideia que os sócios são os administradores, cada vez mais essa questão já não acontece. Há estruturas próprias, há direções gerais, inclusive com membros que não são advogados, que têm de ajudar os advogados a gerir a sua empresa, o seu negócio. E isso, por vezes, este regime foi criado um pouco, um conjunto de advogados que se juntam à chamada partnership, sócios, uma sociedade de pessoas, como se fosse, desculpem a expressão, os advogados não têm muito jeito para gerirem o seu negócio e aqui acabam por criar uma estrutura de pessoas e só têm jeito para trabalho, para fazer a sua relação com os clientes, fazer o trabalho jurídico e o resto, depois eles serão tributados em sede de IRS. E isso mudou. Os nossos Considera que essa visão que o Estado tem, porque ainda do legislador que não mudou a lei ainda, não tem essa visão que as sociedades de advogados são empresas? Ou acha que não quer ter essa visão e que passa-lhes ao lado porque é benéfico para eles, neste caso? Eu creio que o benefício aqui, eu não diria que seja um benefício, porque até a partir de 2015, o Orçamento do Estado de 2014, com o regime jurídico das sociedades multidisciplinares, da qual é uma questão que nos levaria aqui a discutir longas horas, mas relativamente as sociedades de advogados, os solicitadores e ainda se escuta as sociedades de revisores oficiais de contas, são sociedades que continuam reféns do regime da transparência fiscal. Não lhes permite, no fundo, optar por um regime alternativo à transparência fiscal, em serem tratados como uma empresa, e o ponto que o meu colega referiu não tem sentido nenhum. Vou dar um exemplo. Uma sociedade de advogados tem um resultado operacional positivo, quer reinvestir, quer contratar, quer reforçar a equipa, e ao tomar essa decisão de reinvestir, de dinamizar a sua sociedade, de contratar colaboradores, o que quer que seja, ainda que invista esse valor, os sócios vão ser tributados. Ou seja, até coloca um ponto, uma questão muito delicada, que é a tributação nos sócios de rendimentos que não chegam a entrar na sua esfera. Isto não tem sentido, não tem sentido nenhum nos tempos que correm. E por isso, se a Ordem já permitiu nós estarmos constituídos sob a forma comercial, sociedade por cotas, sociedades anónimas, estruturas profissionais, estruturas económicas, verdadeiramente económicas, continuarmos a ver as sociedades profissionais, em particular uma sociedade de advogados, como um grupo de pessoas, como um grupo de advogados que só querem, no fundo, receber os seus dividendos, não faz qualquer tipo de sentido. E cria, no fundo, essas desigualdades. E não só junto dos advogados que não querem ter sociedades de advogados, que recorrem a outras figuras e outras formas de tributação diferentes da transparência fiscal a partir do momento em que não estão organizados de uma forma empresarial. E, acima de tudo, a questão... A advocacia aqui não deve ser vista numa perspectiva de uma advocacia nacional. E nós, advogados, em Portugal, temos, obviamente, eu falo também por experiência própria do escritório onde estou inserido, temos uma visão com os PALOPs, com outros ordenamentos, fazemos
por vezes assessoramos os nossos clientes internacionalmente, e estamos sempre sujeitos ao regime da transparência fiscal. Ao invés, o código do IRC permite, como o meu colega referiu e bem, que haja sociedades de advogados com representação ou com uma sucursal aqui em Portugal, Mas a sociedade-mãe está noutro país, não é? mas a sua atividade é desenvolvida aqui, é faturada, desenvolve os seus serviços e pagam IRC e não IRS. Isso cria essa desigualdade dentro da profissão, dentro do exercício da advocacia terrível e dentro das próprias sociedades profissionais. Como referiram, sociedades um conjunto de engenheiros, de arquitetos, de médicos, de contabilistas, de auditores, que no fundo sabemos que por vezes praticam, ainda que de forma residual, alguns atos de consultoria e de assessoria jurídica, permite tanto as sociedades de advogados internacionais que tenham aqui uma representação permanente como as outras sociedades profissionais conseguem, no fundo, ter a capacidade de reinvestir que as sociedades de advogados não têm, porque são sempre tributadas independentemente de haver distribuição. Isso cria, no fundo, uma grande discriminação comparativamente junto das sociedades de advogados. Muito bem, Matilde. Pergunto-lhe a si, de alguma forma já foi respondido, mas diretamente para quem nos estava a ver em casa, os advogados pagariam menos impostos se os escritórios, nesse caso, fossem tributados em sede IRC e não em sede IRS, de forma individual enquanto sócios? Obrigada pela pergunta. Antes de mais, obrigada também pelo convite. É um prazer estar aqui convosco, em conjunto com a Advocados e com a ECO, a debater este tema que já há algum tempo tem vindo a ser debatido. Em relação à pergunta que me coloca, se os sócios seriam tributados de forma diferente ou de forma mais... Pagariam menos impostos. Pagariam menos impostos. Hoje em dia, se formos a ver, não, porque a tributação depois iria ser dividida pela tributação a nível da empresa, em sede IRC, que, como sabe, a taxa normal é 21%, depois acresce também as derramas. E depois, se o lucro fosse distribuído, iria ser tributado em sede da categoria E do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, à taxa de 28%. Portanto, somando estas duas tributações, por exemplo, chegaríamos facilmente a mais ou menos o mesmo valor que seria pago em sede de um regime de transparência fiscal. Caso não houvesse a distribuição de dividendos e os rendimentos fossem tributados em sede da categoria B, de rendimentos empresariais, aí seria o englobamento que iria funcionar e aí sim esses rendimentos seriam tributados a taxas progressivas e, mais uma vez, iríamos também atingir uma carga fiscal muito semelhante. E considera que a falta de transparência fiscal pode, de alguma forma, ser um sinónimo de uma fuga ao fisco? Não, hoje em dia não se justifica. Porque acho que há uma distinção, ou melhor, há um distanciamento entre a esfera pessoal do advogado e a esfera empresarial do advogado. Não faz sentido, a meu ver, que ainda se prenda as sociedades de advogados a um regime que não se aplica, não está de acordo com a realidade nacional e que depois só é desfavorável e coloca a sociedade de advogados numa situação de desvantagem concorrencial. Portanto, não faz sentido. Acho que para que essas sociedades também possam ter a oportunidade de crescer e de serem mais robustas, de poderem competir a nível tecnológico, a nível de poderem atribuir rendimentos ou salários um bocadinho mais competitivos face às outras entidades. Estou-me a lembrar agora, por exemplo, às entidades não residentes que depois vêm para cá e que se estabelecem como sucursais e que têm um maior poder para atrair e recrutar trabalhadores. Acho que faz todo o sentido estimular as sociedades de advogados de forma a se poderem a poder ganhar músculo, a serem mais robustas e poderem enfrentar esse mercado de forma mais firme.
Passo novamente a palavra e há pouco falou que a autoridade tributária já mostrou alguma abertura para alterar o regime, mas que o Governo ainda não... falta o avanço do Governo. Pergunto-lhe se acredita que vai haver alguma mudança a curto e médio prazo. Eu sou otimista, eu acredito que sim. Aliás, foi-me com... Já é otimista há quanto tempo? Otimista há alguns anos, mas não é por isso que perco esse otimismo, porque me foi dito que sim, que essa reforma seria possível, embora de uma forma enviesada. Pronto, sejamos claros, o Governo desde há alguns anos que aposta na resolução deste assunto por via da criação das sociedades multidisciplinares. Isso mesmo foi novamente referido, com agora este projeto de lei que está na Assembleia da República em discussão. Com a criação de umas sociedades multidisciplinares, elas sairiam do regime do artigo 6º e por isso passariam a ser tributadas em termos de IRC e a questão ficaria resolvida. Ou seja, sem alteração do artigo 6º, seria uma alteração da natureza das sociedades que passariam a ser multidisciplinares. É enviesado, porque na verdade não resolve o problema. Ela, no fundo, obriga a que as sociedades de advogados tenham que ter pelo menos um dos seus sócios, mesmo que tenha 0,00001%, um engenheiro, um economista, um contabilista, ou seja, quem for. Normalmente, se calhar, pegam no seu ROC e tornam-no sócio com 0,000, transforma-se numa sociedade multidisciplinar e fogem ao regime do artigo 6º. Não era isso que nós pretendíamos. Devo dizer que se for essa a única solução possível, como já estamos neste momento de vários anos de guerra, que venha. Mas não era claramente essa a solução. Então, sejamos muito claros. Nós não queremos um regime especial, mais favorável, fiscal. O que nós queremos é a tributação real, que é aquilo que hoje não acontece. Nós hoje estamos a pagar, como que os nossos colegas já disseram, por algo que não recebemos. Ora, isso não é tributação pelo património real. E isso tem que ser claramente alterado. O que queremos, e é a nossa grande ambição, das sociedades de advogados portuguesas, todas elas, é prestar um melhor serviço aos seus clientes, dentro do mercado global que temos. A nossa concorrência não é apenas dentro de nós, é com sociedades internacionais que se estabelecem em Portugal ou que mesmo não se estabelecendo em Portugal, prestam-de serviços aos seus clientes internacionais, aqui também na jurisdição portuguesa, e todos eles têm uma capacidade de investimento que nos está a ser retirada. Como é que pode ser pedido que prestemos um melhor serviço aos nossos clientes, criemos postos de trabalho cada vez mais, tenhamos investimentos em tecnologias de informação, que hoje em dia são caríssimos. Qualquer investimento em inteligência artificial, em cibersegurança, são na ordem dos dezenas, se não centenas de milhares de euros. E como é que se pode ter esses investimentos permanentes se esse dinheiro é retirado de impostos que nunca são distribuídos aos sócios? Por isso, isto eu diria que, na pergunta que fez aqui à minha colega, a situação é exatamente oposta, ou seja, este regime cria na verdade, uma fuga aos impostos, porque o que se tem verificado é que alguns colegas, verificando esta situação iníqua, preferem não criar sociedades de advogados e manter-se no regime de advogados em prática individual, que na verdade são sociedades informais, mas em que assim permitem, com recibos verdes e com os descontos que estão previstos nos 30% imediatamente da sua presunção para despesas, ter um regime muitíssimo mais favorável do que uma sociedade de advogados. Ora, isto é que é uma fuga aos impostos, porque se nós tivermos um regime, como deve ser, um regime de acordo com a realidade do país e das sociedades de advogados que existentes hoje cá, claramente isto não se verifica. Há maior incentivo à criação de empresas como sociedades de advogados com o seu regime normal, fiscal. A autoridade tributária já fez as contas e é meramente residual a perda de receitas para o fisco, se alguma. Como aqui já foi dito, as taxas são muito semelhantes, mesmo que baixe um bocadinho agora a taxa do IRC, enfim,
um dia, eventualmente, não é claramente em 2023, mas um dia, eventualmente, que baixa a taxa do IRC, a verdade é que há uma maior capacidade de investimento, uma maior criação de postos de trabalho e, por isso, um maior rendimento tributável. Por isso, não vai haver uma quebra de impostos. Isso a autoridade tributária também já foi claro e mesmo no curto prazo seria meramente residual. Aliás, sejamos claros, as sociedades de advogados em Portugal que poderão usufruir de um regime normal de IRC contam-se enfim, não diria por duas mãos só, mas pouco mais do que isso. Por isso é irrelevante no panorama do IRC. O que é uma iniquidade que é preciso corrigir e rapidamente. Diria só uma questão. Para nós, a ASAP, nunca propusemos que todas as sociedades de advogados tivessem um regime de IRC, porque temos bem noção, e há várias associadas nossas, que são pequenas sociedades de advogados, de marido e mulher, 3 ou 4 sócios, que, para quem ainda o regime hoje do artigo 6º do Código do IRC, por isso este regime fiscal das sociedades de advogados, ainda é vantajoso. E por isso o que nós sempre propusemos foi um direito de opção. Ou seja, as sociedades poderão optar entre manter o regime atual, o regime fiscal do artigo 6º do IRC, ou optar pelo regime normal do IRC, para sociedades comerciais. Era um direito de opção. A partir do momento em que optassem, tinham que ficar um determinado número de anos, nós dissemos 3 anos, nesse regime, e por isso só depois disso é que teríamos que optar outra vez, ou mantê-lo ou alterá-lo. Mas essa opção não iria corrigir a fuga que referiu há bocado, daquela situação de pessoas que têm um escritório ou trabalham em nome individual e que vão a recibos A verdes? partir do momento em que haja o regime de opção, podem optar pelo regime do IRC normal e já não há necessidade de fazer isso. Por isso, claramente, essa questão desaparece. Ok. Não é? Só para os pequenos que não tenham essa necessidade, nem vejam necessidade de crescer e de fazer os investimentos que hoje são exigidos para acompanhar o ritmo do comércio jurídico. Por isso, este direito de opção era importante mantê-lo e por isso, porque há ainda algumas sociedades que ainda são pequenas, estão no seu início, estão a crescer, e por isso ainda manter o regime atual ainda pode ser benéfico para elas. Mas para todas as restantes sociedades de advogados que têm uma ambição de crescimento, uma ambição, como disse o colega, uma ambição de exportar os seus serviços, e no mercado normal português, que é o mercado dos países de expressão portuguesa, em que tem, por isso, que fazer elevadíssimos investimentos em escritórios, nesses locais, deslocações, ter vários colegas a trabalhar fora de Portugal com sistemas informáticos sofisticados que permitam ter o mesmo sistema em vários países, com tudo o que isso implica também de novos mecanismos informáticos. Isso estamos a falar de investimentos que não são possíveis com este regime, não são. Quando estamos ao lado de sociedades internacionais, aqui em Portugal, que têm uma capacidade de investimento completamente superior. Isto é, reduzir as sociedades de advogados portuguesas a uma insignificância no mercado global europeu. E é contra isso que nós lutamos. O governo percebe isso, mas tem um medo, um pânico, diria mesmo, não é só um medo, um pânico que apareça em alguma comunicação social a dizer que o governo retirou a transparência fiscal às sociedades de advogados. É isto. É apenas isto. E primeira página dos jornais, acabou a transparência fiscal das sociedades de advogados. Por isso é que eu disse que o nome é enganoso. Porque então as empresas todas não são transparentes, as empresas comerciais que se tributam hoje pelo IRC não têm um regime transparente fiscal. Claro que têm, são auditadas, têm revisores oficiais de contas, têm tudo e mais alguma coisa. E é isso também que nós admitimos ter. Aliás, várias sociedades são hoje auditadas já e não têm qualquer problema nisso. Onde é que há aqui algum problema de transparência? Não há nenhum problema de transparência. Há um problema, sim, de se adaptar o regime fiscal ao século XXI. Estamos completamente no século passado. E com este regime nunca seremos capazes de impor às sociedades de advogados portuguesas
no mundo lusófono dos dias de hoje. Nunca. Até se me permite só, Claro. só Ia-lhe perguntar até se partilha da opinião e se acredita que a curto e médio prazo. acredito. E só duas notas adicionais. Este regime, quando surgiu, em 89, pensarmos neste regime, olhando para as taxas de IRC e para as taxas de IRS, é um disparate absoluto. Porque quando este regime entrou em vigor em 89, a taxa de IRC era muito semelhante às taxas de IRS. Estamos a falar de taxas entre os 20% e os 22%. E, obviamente, ao longo destes 30 anos, verificámos uma descida da taxa de IRC e um aumento progressivo, nomeadamente a taxa máxima de IRS, na casa dos 48%. Mas olhando um bocadinho para as preocupações e colocando-me na veste da autoridade tributária, já existe um conjunto de mecanismos que a própria legislação tributária assegura para endereçar eventuais problemas de fraude ou evasão fiscal. Porque o nome infeliz de transparência parece que as sociedades profissionais têm algo a esconder. Mas a transparência aqui devemos ler numa perspectiva em que as sociedades de advogados são transparentes, não existem. Só servem para a matéria, para o apuramento da matéria coletável e nada mais. Mas se olharmos aqui para um conjunto isso é preocupação da autoridade tributária, seria eventualmente na utilização por parte dos advogados e dos sócios da sociedade para proveito próprio, de utilização de despesas encapotadas, despesas pessoais. Nos últimos anos, a questão da tributação autónoma foi um regime que existe e se aplica às sociedades profissionais, ou seja, se houver despesas de natureza pessoal em nome dos sócios, esse tipo de despesas são consideradas como são tributáveis e como tal a sociedade terá de pagar, ou seja, essa questão também fica mitigada e obviamente partir do pressuposto ou de uma presunção que todas as despesas são pessoais e são dos sócios e que a sociedade de advogados não tem qualquer tipo de despesas, existe a cláusula anti-abuso, está prevista na Lei Geral Tributária e se houver sociedades de advogados que utilizem a sua própria estrutura para despesas pessoais encapotadas, o que quer que seja, o mecanismo da cláusula anti-abuso permite à autoridade tributária de verificar se efetivamente as sociedades de advogados e os seus sócios estão a utilizar uma sociedade de advogados para uma finalidade profissional, para uma sociedade empresarial ou se estão a utilizar em proveito próprio. Por isso, eu diria que o regime da transparência fiscal ou da neutralidade fiscal para as sociedades de advogados está completamente obsoleta e, em vez de ser transparente, é um regime totalmente opaco em que não permite, no fundo, nós podermos crescer e sermos sociedades internacionais. Eu acho que isso também é importante termos essa visão. Não tenho nada contra parcerias, não tenho nada contra sociedades estrangeiras em Portugal, vejo com muito bons olhos representações permanentes aqui, mas temos de ter as mesmas armas. E esse é que é o grande problema, que neste momento não temos. E qual é a sua posição sobre a melhor solução? Ter todas sujeitas ao regime do IRC ou poderem escolher entre o regime atual e o Eu diria que este regime da transparência fiscal, em que assenta com presunções desnecessárias de que todos os resultados operacionais de uma sociedade de advogados entram automaticamente ou vão ser distribuídos para os sócios que não correspondem à realidade, por um lado, e acima de tudo tenho a perspectiva que a autoridade tributária vai perceber os pedidos da ASAP, os pedidos da nossa ordem de advogados e vai fixar um regime, eu diria um regime de opção, porque no fundo este regime é imperativo para as sociedades de advogados. Não há volta a dar, é este o regime, independente da estrutura, do volume de faturação, do número de colaboradores, este regime aplica-se automaticamente às sociedades de advogados. Eu creio que poderá, e como o meu colega referiu, haver sociedades de advogados que estão numa fase inicial, com uma estrutura mais pequena, mais simples, que tenham toda a vantagem em recorrer ao regime da transparência fiscal. Creio que o regime terá de ser um regime opcional.
tal como existe. Eu dou um exemplo, no IRS, um casal pode apresentar uma declaração conjunta ou isolada e, obviamente, aqui fazem o seu planeamento fiscal para saber qual é a forma mais vantajosa. Um profissional também, um advogado por conta própria, pode optar pelos rendimentos profissionais pelo regime simplificado ou por contabilidade organizada. E aqui o regime deve ser exatamente o mesmo, permitir a uma sociedade de advogados, em função de sua dimensão, em função das reservas e do investimento que pretende colocar a médio e longo prazo, se pretende reinvestir, se pretende ser tratado como uma verdadeira empresa e ser taxada e pagar os seus impostos de acordo com a regra geral do regime do IRC, ou, ao invés, prefere ser aplicado o regime da transparência fiscal, onde a sociedade acaba por não ser taxada e os sócios, em vez de haver uma dupla tributação económica, primeiro na sociedade de advogados e mais tarde em CDRC, em CDRC e mais tarde em CDRS, poderem optar e fazerem essa decisão. Agora, impor um regime que não funciona, completamente datado. Eu dou o exemplo, Espanha, desde 2015, se a memória não me falha, já não tem este regime. E este regime era visto numa perspectiva sancionatória, de perseguição, de verificar se, evidentemente, as sociedades profissionais, as partnerships, funcionavam ou não. E há outro ponto, a transparência fiscal faz sentido existir, não para as sociedades de advogados, mas para um conjunto de outras entidades, as sociedades de administração de bens, os agrupamentos complementares de empresas, onde sabemos que aplicam-se muito no setor da construção, são sociedades, cada um aporta o seu know-how, aí sim, é um partnership puro e duro. As sociedades de advogados, e é importante que se tenha presente isso, cada vez mais não são sociedades de pessoas, são empresas, obviamente cumprem o seu estatuto, os seus advogados cumprem o estatuto da Ordem dos Advogados, mas a perspectiva e quem trabalha numa sociedade de advogados já não vê uma sociedade de advogados como o seu sócio. Há um conjunto, há o goodwill, é uma empresa, cada vez mais os clientes vêm ter connosco pela imagem, pelo escritório e não pelo sócio A, B ou C. Isso é importante que a autoridade tributária tenha presente e, uma vez mais, sei que a SAP está a fazer o seu papel e muito bem. E há pouco falou da Ordem. A Ordem está a fazer o seu papel? Considera que a Ordem está a fazer o seu papel? Já que estamos numa altura de eleições. Numa altura de eleições é um bom ponto e estou confortável para falar que não faço parte de nenhuma lista. Ótimo. A Ordem dos Advogados fez o seu papel em 2014 e 2015, ao permitir, conforme o meu colega referiu, que as sociedades de advogados se pudessem constituir sob a forma comercial. E a partir daí referir, creio que no artigo 5 ou 6, referir, e serão taxadas de acordo com o IRC. E fez esse papel. E esse papel está feito. E neste preciso momento, não vejo o que é que a Ordem dos Advogados pode fazer no ponto de vista dos nossos estatutos e na legislação para alterar e para permitir que as sociedades de advogados deixem de ser, e acho que é a expressão correta, reféns do regime da transparência fiscal. Certíssimo. Matilde, faço-lhe uma pergunta que estava-me também aqui a lembrar. O regime geral pode significar também uma perda de receita fiscal? Se face ao regime geral, O regime geral, neste caso, pode, para os escritórios, significar uma perda de receita? Não creio. Porque lá está, porque vai ter outras vantagens ao ir para o regime geral. Vai poder pôr dinheiro de parte para poder então investir e poder gerar mais rendimento que será posteriormente tributado. Portanto, a questão deste regime de agora, sem possibilidade nenhuma, todo o rendimento que é gerado anualmente é tributado, isso é mais penalizador, creio eu. Portanto, ao poder distribuir o seu rendimento de forma mais favorável e de forma a que possa acomodar mais as suas necessidades de investimento, financiamento, de poder
suportar as despesas de forma mais leve, não creio que isso depois vá fazer com que seja tributada de forma pior no IRC. E qual é a sua opinião, já agora, sobre se o Governo se acredita que a mudança na legislação vai ser feita a curto e médio prazo? Eu vou concordar com a opinião já partilhada pelos meus colegas, que também quero ser muito otimista, mas de facto há aqui uma pulguinha atrás da minha orelha que me faz ser um bocadinho também pessimista, porque este tema já tem sido trazido para cima da mesa há muitos anos. Já tem sido debatido por várias pessoas, já há concordância que de facto o regime não faz sentido, nos moldes em que ele está construído não faz sentido. Portanto, não percebo muito bem porque é que ele ainda existe, já que só está a servir para colocar as sociedades em desvantagem face às sociedades, se calhar, maiores, as sociedades estrangeiras, que estão cá também a prestar serviços jurídicos. Portanto, quero ser otimista, sim, mas vamos ver. Eu acho que tem que haver vontade também política. E qual seria a melhor solução para si? Poderem optar? Não poderem Sim, optar? de facto. Ou seja, há todo um processo, ou seja, as sociedades vão crescendo e numa primeira fase essas sociedades, se calhar, são mais pequenas, têm uma organização mais simples de estar no mercado, portanto, isto é evolutivo. À medida que vão crescendo, também terão essa oportunidade depois de optar por um regime que se calhar seja mais adequado para a sua situação. Portanto, sim, neste preciso momento, creio que o regime optativo é a melhor coisa que se pode fazer a este regime, reformulá-lo no sentido de permitir que as sociedades possam escolher qual é o rumo a nível fiscal que querem dar. Agora pergunto se algum dos três quer deixar uma última nota. Se me permite Claro que sim. dar essa oportunidade. Nós temos tido alguma paciência, embora sempre pressionando o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, compreendo bem o nosso ponto de vista, mas a paciência também tem um limite, não é? E temos tudo preparado para pedir ao Sr. Provedor de Justiça a declaração de inconstitucionalidade. Só interrompeu, está a falar enquanto presidente da ASAP, para quem está em casa. Presidente Pronto, da ASAP. Para pedir ao Sr. Provedor de Justiça, atualmente Provedora de Justiça, a declaração de inconstitucionalidade da norma por iniquidade, violação da igualdade e promoção da concorrência desleal. Enfim, esperemos que isso não seja necessário. Temos no nosso próximo encontro nacional, que está marcado no Centro Cultural de Plano, no dia 7 de novembro, um painel com os deputados do grupo de trabalho que estão a preparar estas últimas alterações ao regime das associações profissionais e das ordens profissionais e das sociedades multidisciplinares, ao qual insistimos para que seja incluído uma alteração ao artigo 6º do IRC, e por isso vai ser um debate interessante em que teremos aqui, não diria das últimas oportunidades, mas que daremos aos nossos políticos para que sejam sensíveis àquilo que é a realidade. Porque, mais uma vez eu digo, não queremos qualquer fuga aos impostos, não queremos qualquer fim de transparências fiscais ou outras. O que queremos é prestar cada vez um melhor serviço aos nossos clientes e para isso necessitamos de capacidade de criar postos de trabalho cada vez mais, de exportar os nossos serviços jurídicos como todos os outros fazem e de investir em novos meios e novas capacidades para prestar esses novos serviços. E isso só é possível no século XXI com um regime fiscal que seja adequado e não é claramente o que está previsto no regime vetusto de 1989. Por isso, é isso que nós pretendemos, o Governo já o entendeu, falta alterar ligeiramente
o artigo 6º do IRC e esperemos que isso aconteça em breve. Obrigado. Muito obrigado. Mais algum dos dois quer dizer? Só duas notas. Expectativas no futuro, recomendações. Eu gostaria que Portugal seguisse o rumo que Espanha, a decisão que Espanha teve há mais anos do que nós, há quase 10 anos. E espero que o Governo veja as sociedades de advogados e permitam que nós, enquanto sociedade de advogados, possamos reinvestir, possamos fazer reservas sem ser tributados. E o exemplo, só uma nota uma última nota, a pandemia demonstrou, se nós não tivéssemos, se calhar, um regime de transparência fiscal e se nos permitissem fazer reservas e colocar alguns valores não sujeitos à tributação, as sociedades de advogados passaram bem a pandemia, na minha opinião, conseguiram ultrapassar bem estes 2 anos, 3 anos de pandemia, mas se não tivéssemos um regime de transparência fiscal, possivelmente estaríamos melhor preparados para responder aqui a um conjunto de constrangimentos que, pelo menos no primeiro semestre de 2020, aconteceu com algum pânico social e com algum alarmismo em que as sociedades tiveram de assegurar a sua estrutura com as reservas sujeitas à tributação e com os sócios a pagar impostos sobre esses rendimentos. Muito obrigado. Tilde, quer deixar alguma nota? Não, está tudo. Muito obrigado aos três, então, por estarem aqui presentes, Obrigada. partilharem e darem a vossa visão sobre este tema que esperemos que seja resolvido em breve. Quanto a nós, continuem-nos a acompanhar no nosso site, na Advocados, na nossa revista, e continuem a acompanhar a Advocados Summit Porto. Muito obrigado.